E aí, pessoas, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês como fazer a cruz. Bom, gente, primeiro passo para resolver o cubo mágico é a cruz, né? Pois é, e todo mundo tem muita dificuldade aí no começo. Então eu resolvi fazer um vídeo aí tentando explicar todos os casos possíveis que tem para fazer a cruz, tá? Todos os casos, eu quero dizer, peça por peça. Tá bom? Que eu não vou olhar as 4 peças e fazer um algoritmo para todos. Então eu vou tirar uma peça aqui da cruz, por exemplo, o azul. Tá bom? E aí vamos supor que você já colocou 3 peças da cruz no lugar, falta só a última, que geralmente é a mais difícil, porque não dá para mexer muita coisa sem atrapalhar o que você já fez. E aí eu vou explicar esse caso. Se você ainda vai colocar, tipo, não coloquei nada ainda, é o primeiro, tudo que você fizer aqui desse jeito com as 3, vai funcionar se não tiver nenhuma também. Tá bom? Então eu preferi explicar já com 3 prontas. Então vamos começar aqui, ó. Geralmente quando a gente vai começando a aprender a montar o cubo, a gente faz a cruz na parte de cima, tá? Então eu vou segurar assim. E aí os primeiros casos que eu vou explicar é quando a última peça da cruz, o outro meio que tem o branco, está na camada de baixo, tá bom? Para ele estar na camada de baixo, pode ter 2 jeitos. Pode ser que o branco esteja na lateral, ou pode ser que o branco esteja na parte de baixo, oposta da cruz. Só tem esses 2 jeitos, só que isso pode acontecer de várias maneiras, né? Porque o azul e branco, por exemplo, pode estar aqui, ó. Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ou ele pode estar aqui. Tem 4 maneiras, tá bom? A maneira boa é quando ele está aqui, com o azul batendo com o azul, tá? Isso eu estou explicando, gente, se você for fazer a cruz branca, mas vale para qualquer outra cor aí, tá bom? Então, olha, se ele vai fazer a cruz branca, a outra cor do meio é azul. Eu alinhei o azul com o azul, aí o que eu faço? Eu ponho um dedo aqui no branco e o outro dedo lá onde a peça devia estar da cruz. Tá vendo? Quando você faz isso, olha, você pegou uma camada que você pode girar. Pronto, aí você vai botar no lugar dela. Tá bom? Isso então é quando está na camada lá de baixo, com o branco para baixo. Se ele não tiver aqui batendo azul com azul, não tem problema. Por exemplo, tá aqui, ó, tá batendo azul com verde. Primeiro você vai girar embaixo até o azul bater com o azul. A hora que encontrar, você faz isso. Segura aqui, ó, um dedo no branco e outro lá no lugar de cima onde era para ele estar e gira. Tá bom? Colocou essa parte aí. O outro caso é semelhante, também está lá embaixo, só que o branco não está embaixo, ele está do lado. Tá bom? Então, olha, nesse caso, esteja onde ele estiver, você pode fazer o seguinte, olha, você leva ele como se fosse quase bater no azul, só que não dá porque o azul está embaixo, tá bom? E aí você vai escolher um dos lados. Por exemplo, eu faço com o lado direito, tá bom? Eu vou deixar ela aqui do lado, porque o que eu vou fazer? Primeiro, olha, tá aqui o azul, não tá? Eu vou girar essa parte do lado para onde eu girei, né? Ó, branco e azul, vou girar lá para a direita e aí eu vou girar ele desse lado. Girei a direita. Opa, tirei uma peça da cruz aqui, não tirei? Não tem problema, não pode esquecer dela só, tá? Ó. Girei. E aí ele ficou na segunda camada. Na segunda camada, é só eu pegar, olha. Põe o dedo aqui no branco e o dedo aqui em cima onde ele tem que estar, tá vendo? Ó, você tá pegando numa camada aqui, ó. Você vai girar essa camada para colocar ele no lugar. Tá bom? Ó, ajeitei. Só que lembra que eu levei aquela peça para trás? Tenho que voltar. Beleza? Vamos de novo aqui, ó. Tá lá a peça na camada de baixo, com o branco não tá embaixo, ele tá do lado aqui, né, na frente. Então eu vou passar para a direita. Aí eu faço o seguinte, olha, mexo a camada da direita para alinhar o azul com o azul. Alinhou o azul com o azul, eu vou mexer a face azul aqui, ó. Tá? Aí o azul não desgruda mais, até encontrar o branco e volto a face da direita, porque eu tirei uma peça que estava lá. Tá? E isso no caso das outras já estarem prontas, né? Senão você nem vai precisar arrumar. Tá bom? Então foram os 2 casos de quando o branco está na camada de baixo. Se o canto estiver na segunda camada, é basicamente um caso só isso daí. Tá bom? Que é o seguinte, olha, tá na segunda camada aqui, ó. Certo? Sempre você vai fazer o quê? Esse branco tem que ir para lá, ó. Você vai girar essa camada, tá vendo que tá azul com azul aqui, ó? Você vai girar essa camada para levar. Esse é o mais fácil das pessoas enxergarem, né? Quando tem só um aqui, levou, ficou pronto, tá? Se for do lado de lá, mesma coisa, pode ser que você tenha que girar o lado esquerdo, né? Mas é só virar. O que vai acontecer às vezes é que ele não vai estar lá prontinho aqui para você girar. Pode ser que ele esteja aqui.
tá? Mas sempre na segunda camada. Sempre que tiver na segunda camada, o que você vai fazer? Primeiro você vai girar a parte de cima, tá? Poxa, mas aí eu vou tirar tudo que já está pronto da cruz? Vai tirar, mas depois você vai voltar, tá bom? Olha, o que eu quero fazer é levar esse branco lá para cima, do lado do centro branco, não é? Só que eu não quero levar ele no lugar de nenhum outro branco. Eu tenho que levar ele no lugar certo, que é aqui, ó. Não tem que ficar lá perto do azul, no lugar desse vermelho. Então eu sempre vou girar em cima até o vermelho ficar na mesma camada lateral aqui, ó, para eu poder levantar o azul. Tá vendo? Quando eu encaixei o azul, aí eu vou só girar em cima até alinhar tudo que eu queria, ó. O azul com azul e o resto que já estava no lugar continua. Tá bom? Isso pode ser de várias formas. Por exemplo, tá aqui, ó. Ó o branco aqui. Não tá na segunda camada? Ele não tem que vir aqui? Certo? De novo, vou girar em cima até ele ficar na posição boa para eu levantar. Olha aí. Coloquei no lugar que eu queria e volto. Tá bom? Então na segunda camada é sempre isso. Você vai girar a primeira, tá? E sempre vai girar uma camada lateral, por exemplo. Olha, tá aqui, ó. Normalmente o que eu faço é deixar o meio que tá com o branco aqui na segunda camada na minha frente. Eu fico olhando para ele e eu sei que eu vou ter que girar assim, não vou? Pronto. E aí eu sei que eu vou girar aqui na camada da direita. Então aqui na direita eu tenho que botar a peça que eu tô querendo substituir, que é esse vermelhinho aqui, ó. Então eu giro até o vermelhinho vir aqui na camada da direita, que aí eu posso tirar a camada da direita e voltar. Tá bom? Então a segunda camada, na verdade, é um caso só. Quando tá aqui, já pronto, a única coisa é que você não vai precisar girar, né? É só você levantar. É o mais fácil. Agora, se ele estiver em outro lugar, né? Por exemplo, aqui, ó, quando eu giro, ele não vai pro lugar dele, né? Ele vai para tudo bem. Só girar, leva pro lugar e volta. Deu para entender, certo, gente? Bom, então já fizemos na camada de baixo, na camada do meio, e agora falta quando ele está na camada de cima. Se ele está na camada de cima, tem algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, pode ser que as outras três estão prontas e essa peça que está faltando está no lugar dela, porém está errada, tá? E aí, normalmente o que a gente faz é passar por um caso que a gente já sabia. Por exemplo, eu posso girar essa camada da frente aqui, ó, sem mexer nas outras três, tá? E passar a peça para a camada do meio, segunda camada. Que aí você sabe o que fazer, né? É o que a gente acabou de fazer. Ela não tem que entrar aqui, ó. De novo, ó, o branco, ele só vai para cima assim. Mas ele tem que entrar no lugar dessa, não dessa, né? Ó, tá vendo? Então o que eu faço? Ponho essa lá e levanto. E volto, né? Para ele poder ficar alinhado. Tá bom? Então, quando tá lá na camada de cima, no seu próprio lugar, tá? O que você vai fazer é isso. Você gira uma vez a camada da frente aqui, ó. Para ele ficar na segunda camada. E aí cai no caso que ele está na segunda camada, que eu preciso girar a segunda camada, né? Levando o lugar onde eu vou posicionar direitinho perto dele. E depois volto. Tá bom? Tá. Isso é quando ele está no lugar dele. Agora, ele podia estar no lugar de outra peça. Por exemplo, olha. Aí no caso eu não fiz as outras três, né? Eu já fiz o vermelho, já fiz o verde. E o vermelho ficou o azul ficou no lugar do laranja. Eu tenho que tirar isso aqui pra cá. Como é que eu faço isso? Mesma coisa, gente. Quando tá na primeira camada, você tem que tirar da primeira camada. Tá? Passou pra segunda? Passou pra segunda, agora você sabe arrumar. Olha, daqui ele não tem que entrar no lugar desse amarelo aqui, ó. Não é isso que ele tinha que fazer? Então eu giro em cima, levo ele pro lugar dele e volto. Tá vendo? Mesma coisa. Agora, podia ser também que ele tivesse numa outra posição da primeira camada aqui de cima, só que ao contrário, tá? Mesma coisa, tem que tirar dessa primeira camada aqui. Então eu posso virar aqui, por exemplo, olha, aí ele caiu na segunda, não caiu? Aí eu fico olhando para ele, e para onde que ele tem que ir? Bom, ele tem que vir aqui mesmo, né? Aí ficou fácil, tá? Podia ser que ele tivesse aqui, por exemplo. Olha, eu já fiz o vermelho no lugar dele, tá? Vou fazer o laranja também. Olha, já fiz o vermelho e o laranja no lugar deles, tá certinho. O azul não. E o azul tem que ir pra lá, não tem? Tudo bem. Então primeiro eu tenho que tirar ele da primeira camada. Aí ele ficou na segunda. Ficou na segunda, você já sabe, né? Fica olhando pro branco. Ele tem que entrar onde? Ele tem que entrar aqui no lugar desse azulzinho, né? Então vou girar em cima.
coloco ele no lugar do azul e volto. Tá bom? Não tem muito segredo, gente. Se tiver na primeira camada, você tira e coloca na segunda, tá bom? E a última coisa que eu vou falar é que às vezes você faz a cruz sem reparar muito nas peças da lateral, tá? Fica só olhando a cruz. Toda vez que você fizer isso, você, eu fiz a cruz, mas não tá batendo nada na lateral, né? Tá batendo sim, gente. Tem pelo menos sempre duas estão certas, tá bom? Pode ser que todas estejam certas também, mas sempre duas vão ter. Então o que você faz? Você vai girando, ó, que tem uma certa, só uma certa. Gira de novo, duas. Pronto. Sempre vai ter um jeito de ter duas certas, tá bom? Quando você tiver duas certas, o que você vai fazer? Ó, nesse caso tem duas certas, uma do lado da outra aqui, ó. Eu ponho elas para trás e para a esquerda e as duas erradas estão aqui, ó. Tá? O que você vai fazer? Gente, você vai pôr uma por uma igual a gente estava fazendo. Vamos colocar a laranja primeiro no lugar? Para eu colocar o laranja no lugar, o que eu tenho que fazer? Ele não está na camada de cima? Tem que tirar da camada de cima a primeira coisa. Certo? Tirei da camada de cima e agora eu vou colocar no lugar dele. O lugar dele não é aqui, ó. No lugar desse branco. Então eu passo esse branco para lá, mexendo em cima. Coloco ele no lugar dele. E volto. E aí fiz já três, coloquei o laranja. Agora falta uma, cadê? Tá aqui, ó, o verde. E o verde ele já tá prontinho para virar até, ó. Pronto. Tá bom? O outro jeito é esse aqui, ó. Olha. Fiz a cruz, não tem nada batendo. Então eu vou girar aqui, ó. Aqui tem uma certa e aqui tem outra certa. Tem duas certas e duas erradas. Mesma coisa que anterior. Vou fazer uma por uma. Vamos fazer o azul primeiro? Tiro o azul, põe na segunda camada, que aí fica fácil. Que é o que? É só girar em cima. Esse azul e branco, ele tem que vir no lugar desse verde e branco, né? Então eu vou girar em cima até o verde e branco vir para essa camada, que aí eu consigo levar para o lugar. E volto o azul lá para o lugar dele, ó. Coloquei o azul. Falta só a outra agora, que é o verde, que caiu no lugar dela prontinho. Pronto. Tá aí. Beleza, gente? Então tá aí. Acho que fiz todos os casos possíveis aí. Espero que vocês não tenham mais dificuldade em fazer a cruz. Agora o negócio é ficar rápido, tá bom? Uma coisa que o pessoal depois faz para ficar rápido é que você não precisa colocar as peças exatamente no lugar delas, tá? Porque, por exemplo, se eu fizer a cruz assim, ó, ela tá certa, não tá? Só falta girar uma vez, ó, e aí ficou, tá? É um outro jeito também, mas para isso você tem que saber a ordem das cores. Você sabe que primeiro você tem que botar aqui, né, o vermelho, aqui vem o azul, laranja oposto do vermelho, verde oposto do azul. Mas tem uns vídeos aí que eu falo disso aí também, tá bom? Depois que você ficar bom de fazer a cruz pelo menos, com o tempo você vai treinando, vai melhorando. Beleza, gente? Isso aí, qualquer dúvida põe aí nos comentários dos vídeos aí. Abraço!